Hoje eu fiz um novo aporte nas ações de uma empresa altamente previsível que paga bons dividendos e pode valorizar mais de 50% aí nos próximos meses, nos próximos trimestres. Você quer saber qual ação é essa? Então fica nesse vídeo, porque esse é mais um vídeo do nosso quadro chamado Consultoria Gratuita, que nada mais é que um quadro de perguntas e respostas, onde eu pego as principais dúvidas, perguntas que vocês me mandam na caixinha de perguntas dos stories lá no Instagram. Se você não me segue, aqui está o meu Instagram, aproveita e me segue. Eu pego essas dúvidas que eu acredito que sejam mais relevantes e trago para responder aqui nesse vídeo semanal. Esse é o vídeo número 158 dessa série, são mais de 150 semanas fazendo esse mesmo estilo de vídeo e hoje eu vou compartilhar várias coisas com vocês, vou responder várias perguntas, mas uma delas é justamente essa pergunta sobre uma ação muito específica, extremamente previsível, que tem um grande potencial de valorização e ainda paga bons, generosos dividendos. Se você já sabe que esse conteúdo aqui vai ser sem enrolação, direto ao ponto, profundo, sem superficialidade, toque embaixo já em gostei. Quando você faz isso no início do vídeo, acaba que esse vídeo ele é recomendado para mais pessoas, assim a gente consegue ajudar mais gente. E também quero destacar um convite importante e especial que eu tenho para fazer para você. Nos próximos dias agora vai acontecer um evento online, gratuito, sem enrolação, diferente de todos que você já participou na sua vida, onde eu vou mostrar o passo a passo que hoje faz mais de 4.000 pessoas espalhadas por mais de 20 países mundo afora conseguirem lucrar nas altas e nas quedas da Bolsa de Valores, tanto no Brasil quanto investindo no exterior. Inclusive nesse evento gratuito eu vou te dar uma estrutura inicial pronta para você já começar a ter os seus primeiros resultados ainda neste mês. Para você participar é muito simples, é só tocar no link que está aqui na descrição desse vídeo. Tocou nesse link, insere seus dados para a gente mandar para você todas as comunicações, entra no grupo no WhatsApp, fica lá, porque é lá dentro do grupo que a gente vai mandar 100% dos links, avisos, presentes que a gente está preparando e tudo mais. Então faça a inscrição gratuita, entra no grupo e fica no grupo. Essa é a sua tarefa e participa, senão não adianta nada, tá bom? Vamos lá entrar para a nossa primeira pergunta de hoje da consultoria gratuita número 158. Vamos lá. A primeira pergunta foi do Hugo. A pergunta é a seguinte: Sanepar teve um lucro enorme em 2023. Mas está caindo em 2024. É uma oportunidade? É um risco? O que é isso? E basicamente essa é a ação que eu aportei hoje. Eu já tinha Sanepar, decidi fazer um novo aporte no dia de hoje, tá? Antes de eu apresentar aqui toda a questão sobre Sanepar e tudo mais, dois avisos importantes. Primeiro aviso importante, isso não é uma recomendação de investimento para você. Você que vai escutar aqui, pesquisar, estudar e tomar sua própria decisão de investimento, tá? Segundo ponto, me conta nos comentários, você já investe em Sanepar? Sim ou não? Manda aqui, já invisto ou não invisto para eu saber, tá bom? E eu tô te dizendo o seguinte, ó, que na minha avaliação Sanepar pode valorizar uns 50% com tranquilidade, tá? Nos próximos trimestres, não vou dizer em 2024 ou tal coisa, eu não sou esse pessoal que tenta ganhar fama acertando os seus chutes. Em contramão, né? Na contramão de, por exemplo, algumas casas de análise. Por exemplo, olha só, a empresa de saneamento que pode ter queda de 14% nas ações, segundo a Genial. A corretora calcula que o papel da Sanepar deve encerrar o ano de 2024 em R$ 24,00. E quando a gente olha aqui o preço das ações, no dia que eles falaram isso estava 28, hoje está 26, teve uma correção e por isso que eu vejo que é uma oportunidade, eles estão vendo que é um risco. Então assim, por que eu estou indo nessa contramão, tá? É importante a gente salientar isso para que você consiga discernir, entender essa minha visão, né? Quando a gente olha aqui, lê essa matéria que fala sobre essa projeção da própria Genial, e não tenho nada contra o pessoal da Genial, tá tudo certo, tá? Só tem uma visão diferente, tá tudo bem. Só quis pegar aqui porque provavelmente você vai pesquisar sobre Sanepar e essa vai ser uma das primeiras notícias que vai aparecer para você. Ó, a corretora calcula que a ação deve encerrar o ano de 2024 a R$ 24,00 e estava mais ou menos 28 quando eles divulgaram essa projeção, tá? E qual é o grande motivo? Olha só, enquanto o governo do Paraná não se decidir se vai privatizar a empresa, os especialistas enxergam poucos gatilhos de alta para o papel. Então eles estão olhando para o curto prazo, estão olhando para a questão mais curto-prazista. Enquanto esperamos por mais avanços do governo estadual nessa direção, estamos trabalhando em uma atualização da tese da empresa. Por hora, seguimos com a recomendação de manter, nem de comprar, nem de vender, né? Então, o que eles dizem, né? Que, poxa, por que a ação não vai valorizar? Por que ela vai cair? Porque basicamente não tem nenhuma movimentação para privatização. Entretanto, olha só, os analistas comentam que o ativo pode ter uma virada se a privatização da companhia avançar, principalmente porque a empresa buscaria ganhos de eficiência e melhor governança. Tá? Sempre que uma empresa é privatizada, acaba que ela se torna mais rentável, se torna mais lucrativa, isso é totalmente normal. Tá? Acreditamos que a privatização seria muito positiva, fazendo com que a empresa passasse a valer no mínimo
o valor de sua base de ativos regulatórios, o que causaria uma valorização de 60% em relação às cotações atuais, a depender do apetite dos interessados. Tá? No entanto, caso não avance, o investidor deve esperar uma queda nos ativos, como é projetado o preço-alvo da corretora. Eles não explicam muito bem o porquê. Né? Mas, e um outro ponto importante. No final do ano passado, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, disse que a empresa faria uma série de parcerias público-privadas, mas que até aquele momento a empresa não seria vendida. Então, o que acontece? Não há uma perspectiva de venda da empresa. Se não há uma perspectiva de venda da empresa, em tese, não tem por que ela valorizar 60% com base nesses cálculos deles e tudo mais. Então, eles acreditam em uma queda. Entretanto, eu quero te mostrar alguns indicadores para que você tenha essa capacidade de analisar as coisas. E tendo essa capacidade de analisar as coisas, você vê qual é a sua visão final sobre isso. Tá? Ao invés de olhar a Unity, que é a SAPR11, aquela que está R$ 26 hoje, a ação, eu vou te mostrar aqui a SAPR4, tá? Por que eu vou te mostrar a SAPR4? A SAPR11 é o tipo de ação da Sanepar que tem maior liquidez, tem mais gente comprando e vendendo. Gira quase 25 milhões de reais por dia. Mas a SAPR4 gira 10 milhões, não é nada pouco. Tá? E é uma empresa que paga mais, um tipo de ação que paga mais dividendos. Se você for ver percentualmente em relação ao preço da ação, a SAPR4 paga 5,89 e a SAPR11, isso nos últimos 12 meses, pagando 5,77. Tá? Vinícius, você me falou que pagava bem dividendos. Calma, porque o lucro aumentou 30% agora. Então respira fundo, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente. Tá? Mas o que acontece? Quando a gente olha aqui, depois a gente fala sobre dividendo, quando a gente olha aqui sobre o preço das ações da Sanepar, o que a gente vai enxergar? Primeiro, quem é a Sanepar? É a Companhia de Saneamento do Paraná. Então, você, morando no Paraná, querendo ter sua água tratada pela Sabesp de São Paulo, não dá. É a Sanepar. Aí está a grande resiliência. Aí está o grande benefício e previsibilidade dessa empresa. Né? Ela é a Companhia de Saneamento do Paraná. Ponto. Tá? Segundo detalhe importante que a gente vê aqui. Algo que eu sempre destaco para vocês, o indicador que a gente sempre tem que estar de olho. Tá? PVP, preço em relação ao valor do patrimônio. Vamos dar uma olhada não só no que está agora, mas da dinâmica desse processo. Ações da Sanepar, eu falo sobre elas há 2 anos, tá? A gente viu aqui uma valorização no último ano principalmente, tá? E muita gente, eu falava de Sanepar desde o fim de 2021. 2022 fiquei escutando debochezinhos, olha aí, Sanepar vai quebrar, um monte de coisa, sendo que uma empresa extremamente lucrativa, cada vez mais lucrativa. 2023 o negócio despontou, teve uma grande valorização e está passando por uma queda nos preços agora, o que eu enxergo como uma oportunidade de compra, na minha avaliação, tá? Por isso que eu gravo esse vídeo e mostro aqui para você, tá? E aí o que acontece? Só para você entender o contexto. A gente está falando aqui de uma empresa que, olha só, está com preço em relação ao valor do seu patrimônio em 0,8. No passado esteve pior, esteve a 0,6 lá em 2022. Tá? Mas a partir do momento que cruzou para a linha para baixo do 1, eu considero isso aqui ridiculamente barato. Por que eu considero isso aqui ridiculamente barato? Porque em poucos momentos da história, a gente viu abaixo de 1, o normal a gente vê aqui é numa média de 1, tá? Uma média de 1. Entretanto, quando a empresa roda liso, roda normal, com lucro crescente, como é agora, é normal ela ter 1,5, tá? Que foram momentos como, por exemplo, 2012, momentos como, por exemplo, 2019, momentos de queda na taxa de juros, o que faz a empresa gastar menos com o juro da dívida e sobrar mais lucro líquido, que é exatamente o momento que a gente está vivendo hoje. Então, no fim desse ciclo de queda na taxa de juros, a gente pode ver tranquilamente essa ação com PVP de 1,5. Isso é muito tranquilo de se ver. E, na verdade, se a gente for pensar assim, num PVP de 1,5, essa ação teria que quase dobrar. Mas assim, como eu mantenho uma margem de segurança contra mim mesmo, eu coloco aqui como o título desse vídeo, digamos assim, essa ação que tem um potencial de valorizar 50%. Tá? E o que a gente vê aqui? É uma empresa, então, com preço ridiculamente baixo. Tá? E quando a gente pensa assim, uma empresa que tem um preço ridiculamente baixo em relação ao quanto vale seu patrimônio. Se uma empresa ela tem o preço abaixo do quanto vale seu patrimônio, para isso fazer sentido, a empresa precisa dar prejuízo. Por quê? Porque se uma empresa dá prejuízo, faz sentido você supor que o patrimônio daquela empresa vai diminuir com o passar do tempo. Então eu já pago antecipadamente um preço menor que quanto vale o patrimônio atual. Porque eu acredito que aquele patrimônio vai ruir com o tempo. Já que são muitas dívidas, é muito prejuízo, e ela vai ter que vender parte do seu patrimônio para conseguir tapar esse buraco financeiro. Né? Só que vamos dar uma olhada na dinâmica do lucro da Sanepar. A Sanepar tem uma dinâmica de lucro que é invejável. Tá?
Quando você para e olha esse gráfico de longo prazo, você vê o quê? Naturalmente, empresas de concessão, elas têm uma correção pela inflação, essas empresas aqui com grande previsibilidade têm isso. Então você vê todos os anos o lucro subindo em relação ao ano anterior. Tá? Em pouquíssimos casos isso não aconteceu. Um caso foi 2020 por conta da crise hídrica e outro caso foi 2022. 2023 não, porque falta o último trimestre aqui, tá? Mas 2022, porque a gente tinha, na verdade, um juro muito baixo em 2021, taxa Selic era 2% ao ano, e em 2022 a taxa Selic foi para 13,75%. Então, na verdade, o lucro de 2020 para 2021 cresceu demais porque a taxa de juros caiu demais. Enquanto isso, o lucro caiu em 2022 porque a despesa financeira, o juro da dívida subiu muito, multiplicou por quase 7 vezes. Né? Então a gente teve essa pequena quedinha no lucro aqui, que acabou sendo uma queda no lucro, porque o custo da dívida aumentou mais do que a correção tarifária, né? Com base na inflação. E 2023, na verdade, o lucro não foi 1 bilhão 138 milhões. Quando a gente pega aqui o resultado divulgado do último trimestre, aqui, ó, Sanepar, quarto trimestre de 2023, que é exatamente um mês foi atualizado, mas ainda está desatualizado aqui no Senhor Estácio Invest, o que a gente vê? Ó, qual foi o lucro líquido, tá, de 2022? 1 bilhão 151 milhões. Qual foi o lucro líquido de 2023? 1 bilhão e meio, um aumento de 30%. Aí você olha como é que foi a dinâmica do lucro no quarto trimestre, 4% maior, mais ou menos o que foi a nossa inflação no último ano. O que você vê aqui de margem EBITDA, que é a margem de lucro operacional. Você vê aqui uma margem que era 42, aumentou para era 41%, no quarto trimestre aumentou para 42. 2022, o ano inteiro era 39, aumentou para quase 45. Você vê aqui, ó, uma dívida super controlada, você vê aqui uma receita líquida, ou seja, uma espécie de faturamento, né? Um faturamento limpo de impostos diretos. Você vê aqui um aumento de 15% na receita líquida do quarto trimestre e quase 11% na receita líquida de 2023, né? Aqui você vê investimentos para o futuro. E, enquanto isso, os investimentos também estão aumentando, o que é uma aberração. Normalmente, uma empresa, quando ela está investindo mais dinheiro, quando ela está gastando mais para aumentar a sua capacidade, o que acontece? Ela tem um lucro menor, mas aqui a gente vê justamente o oposto, o contrário. Então, na verdade, essa barra do lucro de 2023 vai lá para cima para 1,5 bilhão. E quando eu vejo uma empresa que está com lucro crescente e tem um lucro contratado, tá? Paga um dividendo recorrente aqui, que até 2018 era quase 50% do lucro. Depois ela caiu um pouquinho a partir do momento que começou a lucrar mais, mas aqui ó, já está na volta de 40% em 2023 e fica nesse entorno aqui. Aqui foi 30% porque já se esperava a crise hídrica, estava passando pela crise hídrica, a gente tinha um momento de instabilidade com o próprio 2020. Eu acredito que com o passar do tempo a gente volte aqui para esse patamar de 40% a 50% do lucro como dividendo. Se eu pensar que a gente teve um lucro 30% maior, vamos adotar que a gente vai continuar com 40% da distribuição do dividendo. Mas se o lucro é 30% maior, esse dividend yield tem que crescer 30%. Se esse dividend yield cresce 30%, a gente está falando aqui de um dividend yield de 7,5% aproximadamente. Se o lucro continua crescendo, isso continua crescendo ano a ano. Então, assim, quando eu olho a ação dessa empresa com um PVP abaixo de 1, uma empresa de concessão extremamente previsível, com uma margem de lucro gordíssima, quando eu vejo a margem líquida crescente, a margem de lucro líquido crescente, a cada R$100 que entra na empresa, quase R$25 é lucro, isso aqui é muita coisa. Quando eu vejo uma dívida controladinha, tá? Tanto de curto prazo, quanto de médio prazo, longo prazo, quando a gente correlaciona com o patrimônio, quando correlaciona com o lucro da operação, lucro crescendo ano a ano, cara, cadê o problema dessa empresa? Às vezes, quem sabe tem um problema aí para uma especulação de curto prazo, um trade curto. O que vai acontecer agora nos próximos 9 meses, tá? Honestamente, para mim não importa muito o que vai acontecer com os próximos 9 meses. Se eu estou vendo uma ação estupidamente barata, por mim, pode acontecer a mesma coisa que aconteceu no passado, tá? Comprei em 2021, fiquei esperando um ano, zero estresse, problema nenhum, não vou morrer amanhã. Se eu morrer, minha menor preocupação é dinheiro. Depois pega e dispara quase 80%. Quanto que disparou aqui vamos pegar desde a mínima aqui, ó, até a máxima. Olha aqui, uma alta de 90% em um ano. Por quê? Porque eu estou olhando para os fundamentos e não para trigger de curto prazo ou qualquer tipo de achismo desse tipo. Então, na minha visão, respeito aqui a visão do Genial e pode realmente se concretizar, tá? Pode cair esse ano e não estou nem aí. Mas, num horizonte de tempo minimamente relevante, nos próximos meses, próximos trimestres,
Eu acredito que você entenda, inclusive manda nos comentários depois que você assistir esse vídeo, tá? Faz sentido para você que a Sanepar tenha que valorizar ainda mais, porque o preço está ridiculamente baixo em relação ao patrimônio, ridiculamente baixo em relação ao lucro? Faz sentido que ela tem que valorizar? Manda aqui embaixo para mim nos comentários se sim ou não, tá? E é uma empresa que paga um bom dividendo e deve aumentar ainda mais porque o lucro está expandindo. Deixa eu te explicar, inclusive, de uma outra forma, por que o preço da ação está absurdamente baixo. Vou abrir um calculador aqui, olha só, e vamos pegar esse PL. O que é o PL? É o preço da ação dividido pelo lucro que a empresa gera, tá? Basicamente é isso. Então eu pego o valor de todas as ações da empresa, somo, vai dar o preço da empresa, o preço pelo qual a empresa está sendo negociada na bolsa, que a gente também pode chamar de valor de mercado. Tá aqui, ó, quase 8 bilhões, tá? E eu divido pelo lucro que a empresa teve nos últimos 12 meses, 1,5 bilhão, tá? Então vamos fazer esse cálculo aqui, ó, e vamos pegar o dado atualizado aqui, ó, direto do relatório da empresa. Então vamos lá, olha só. Quando... Deixa eu pegar o valor de mercado, cadê você que eu te perdi? Mais para baixo. Aqui. Tá? Vamos pegar aqui o valor de mercado, ó. 79, 21, 739, 331. E vamos dividir pelo lucro. 1 bilhão 503 milhões e 400 mil. 1 bilhão 503 milhões e 400 mil. Qual que é o PL? 5,27. Quanto que está o PL aparecendo aqui para a gente? 5,32. Então está muito próximo, tá? Agora, o mais importante que o PL é o LP. É o quanto de lucro a empresa tem, o quanto de lucro que a empresa gera em relação ao preço que eu pago pela ação. Então é o L dividido pelo P. A gente pode fazer essa conta de uma forma mais simples. Ó. Vamos pegar aqui e dividir 1 dividido por 5,27. Eu vou chegar no resultado de 18,97%. Tá? Ou eu posso fazer 1.503.400.000 divididos por, vamos lá pegar o valor de mercado, 7.921, olha aqui, estou ensinando o processo para você e não só a resposta, 739.331, 739.331, ó, mesmo resultado, 18,97, vou multiplicar isso aqui por 100 e o que eu quero te mostrar? Isso aqui, 18,98%. Isso nada mais é que o lucro que a empresa gera em relação ao preço que você paga pela ação se você comprar a esse preço de hoje. Por exemplo, que foi o que eu paguei. Agora há pouco eu fiz um novo aporte. Tá? Agora eu quero te perguntar, em qual investimento você consegue a lucros atuais de uma empresa previsível num setor que basicamente não tem por que ter grandes modificações, né? Acho que tratamento de água e esgoto a gente sempre vai precisar e a gente só tem 50% do Brasil com água tratada, tem mais 50% para atender. Qual investimento você consegue uma taxa de retorno de lucro líquido após pagamento de impostos de 18,98%? Pare e pensa e me responde sinceramente, 18,98%. Com um nível de previsibilidade absurdo, com um nível de lucratividade crescente, empresa previsível, onde é que você consegue um retorno de 18,98%? Você enxerga um retorno extremamente elevado? Então, por isso que eu decidi fazer um novo aporte e aí você vai tomar sua decisão final, reforço isso não é uma recomendação de investimento, mas para mim, na minha avaliação, opinião pessoal, é uma ação óbvia para se investir hoje. Então, essa queda que a gente está vendo aí de 10%, 15%, e se vier um pouco mais, eu vou sair comprando ainda mais, porque eu não estou pensando só no amanhã, eu estou pensando daqui a alguns meses, daqui a alguns poucos anos. Enquanto isso, a gente tem um carrego muito bom, tá? Porque os dividendos são interessantes, isentos de imposto de renda, e esses dividendos devem aumentar só com o passar do tempo, já que o lucro cresce. Próxima pergunta da Joelma. Vale a pena sair de construtoras e investir em ações perenes de dividendos? Vamos lá, vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Alguns dias atrás, algumas semanas atrás, melhor dizendo, eu fiz uma live onde eu explicava por que majoritariamente a minha carteira de ações está mais voltada para empresas previsíveis, que conseguem repassar a inflação para os seus clientes e que são empresas tradicionais, né, pagadoras de dividendos, tá? Mas eu acredito que eu tenha, possivelmente, né, gerado uma interpretação errada para algumas pessoas, talvez para você, Joel, é por isso eu quero explicar aqui. O que acontece? Quando a gente analisa todos os dados, e logo assim, segunda-feira agora, eu vou fazer uma live mostrando o cenário econômico brasileiro e mundial, onde eu vou mostrar muitos indicadores, então eu vou acabar não mostrando aqui, mas mais convidando todo mundo para participar dessa live de segunda-feira, 20 horas. Mas quando a gente olha os dados econômicos, a gente vê que o Brasil ele não tem mais para onde crescer.
crescimento sustentável, crescimento de longo prazo. Quando a gente pega PIB potencial, PIB efetivo, formação bruta de capital fixo, investimento direto, M2, expansão da base monetária, e muitas coisas que talvez seja complexo para a maioria de vocês nesse momento, segunda-feira vai ficar bem claro, a gente consegue perceber que o Brasil não tem mais para onde crescer, tá? Se o Brasil não tem mais para onde crescer, eu vou ter uma exposição menor em empresas que dependem do crescimento do Brasil. Tá? Então, por exemplo, né? Acredito num crescimento salarial sustentável no Brasil? Não. Logo, eu não vou pesar a mão em empresas do varejo, por exemplo. Acredito assim na sustentabilidade de uma taxa de juros extremamente baixa? Não. Então, eu também não vou pesar a mão. Eu posso escolher uma ação ou outra, eu posso escolher uma empresa ou outra, eu posso escolher. Mas vou ter uma alocação pequena nisso. Por quê? Porque tem dificuldade para esse setor ir bem, se efetivamente essa minha análise estiver correta, né? Então, o que acontece? Como a gente está vivendo um momento onde o nosso PIB potencial está estacionado há praticamente 10 anos, o que significa isso? Tá? Vou dar uma antecipada no que eu vou mostrar na live de segunda. Tá? A gente vê o nosso PIB potencial, aqui na tela você consegue perceber, que ele está estacionado há praticamente 10 anos. O que é isso? A gente não consegue crescer a nossa capacidade produtiva como a gente vinha crescendo a capacidade produtiva em todas as últimas décadas. Então, se a gente não consegue crescer a nossa capacidade produtiva, como é que a gente vai conseguir expandir? Né? As empresas pequenas, como é que elas vão conseguir expandir? Elas vão roubar espaço das grandes? Não é tão fácil assim. Se a gente tivesse uma demanda, um consumo crescente, uma demografia favorável, muito mais pessoas, a gente atraísse turistas, a gente atraísse imigrantes, se a gente tivesse mais filhos, aí seria muito mais simples. Mas como a gente não tem, não está conseguindo fazer isso, o que está acontecendo? O que a gente vê na prática? Olha só, vou te mostrar um outro gráfico aqui. A gente está vendo na prática, tá? Diante desse cenário, as ações de dividendos valorizando muito mais que a média das ações da bolsa, tá? A gente vê aqui desde o início da série histórica, que começa lá em 2011, mais ou menos quando estacionou nosso PIB potencial, nossa capacidade produtiva, a gente vê as ações de dividendos valorizando 230% e o índice Bovespa valorizando 100%. Então, praticamente o dobro. Por quê? Porque as empresas de crescimento, de multiplicação, não conseguem crescer muito. Mas aquelas empresas que distribuem dividendos de forma periódica, frequente, elas naturalmente passam por reajuste tarifário, pega empresa de energia, pega empresa de saneamento, por exemplo, pega a seguradora. Isso tem atualização da inflação automático. Tá? Às vezes não é automático por contrato, mas automático na prática. Você tem os bancos que pagam bons dividendos, que os bancos estão sempre ganhando dinheiro, seja com taxa de juros alta ou baixa. Então essas empresas elas conseguem crescer mais do que o restante dos setores. Agora, entendido isso, quer dizer que eu tenho que vender construtoras? Na minha visão, não, tá? Eu tenho uma alocação majoritária nessas empresas que pagam bons dividendos, estão super baratos, comentamos sobre Sanepar há pouco tempo, não é uma recomendação, mas é um insight para você ir lá estudar e quem sabe decidir investir ou não. Mas nesse setor de construção civil, eu tenho uma exposição também, por quê? Porque ele é muito cíclico, tá? E quem olha só para dividendos, assim como se fosse o 11º mandamento da lei de Deus, tá tudo bem, não vai investir nas construtoras. Agora, quem quer buscar exponencializar sua rentabilidade ao longo dos próximos trimestres, pode investir em construtoras. A gente já mostrei algumas construtoras aqui para vocês, tá? Desde 2022 eu mostro isso. Vou mostrar alguns casos das que eu comentei. Comentei sobre Zetec, comentei sobre Lavi, comentei sobre Cyrela já em outras lives. E o que a gente vê acontecendo, ó? Nos últimos anos, a gente vê Lavi saindo lá em 2022 até hoje, 125% da valorização. Cyrela, a gente viu sair lá em 2022, 110% da valorização. Exetec, a gente vê saindo lá em 2022, ó, e a gente teve uma grande valorização, ela voltou a ter resultados piores, mas mesmo assim 30% de valorização da mínima aqui, que foi em 2023, no caso da Exetec. Não é nada de se reclamar, né? Então, o que acontece? Por que isso está acontecendo? Porque o juro está caindo. Se o juro está caindo, significa que, e a gente estava com o juro muito elevado, a nossa taxa Selic estava em quase 14%, se o juro está caindo, significa que a gente vai ter mais empréstimo via financiamento imobiliário. Tá? Porque as pessoas estão com aquele sonho engavetado da casa própria. E aí o juro cai um pouco, o que acontece? As pessoas fazem financiamento
para comprar o seu imóvel. Com isso, as construtoras acabam tendo resultados, acabam bombando seus resultados, construindo muito mais, o mercado imobiliário fica aquecido, essas empresas passam a lucrar muito mais, os preços das ações disparam. Por quê? O preço segue o lucro. Se o lucro da empresa sobe, o preço da ação vai atrás. É natural. Então é muito normal a gente ver, quando a gente tem queda na taxa de juros, a gente tem uma elevação nos preços do setor imobiliário. Quando a gente tem uma alta na taxa de juros, a gente tem exatamente o oposto. E isso caracteriza um setor extremamente cíclico. Você pode perceber isso na prática por meio dessa imagem aqui. Olha só, aqui eu estou com o índice imobiliário, estou mostrando para você. O que é o índice imobiliário? Ele é majoritariamente composto por ações de construtoras, tá? Vai pegar um pouquinho de shopping center também, mas majoritariamente construtoras. E aqui você está vendo a BR Interest Rate, que basicamente vai ser a taxa de juros do Brasil. Então você vê, taxa de juros cai, construtoras valorizam. Taxa de juros sobe, construtoras desvalorizam. Taxa de juros cai, aqui ó, construtoras valorizaram. Taxa de juros subiu, consultores desvalorizaram. Taxa de juros caiu, consultores valorizaram. Taxa de juros subiu, consultores desvalorizou. Desvalorizaram, né? Não vamos extrair o português aqui. Taxa de juros caiu, consultores estão valorizando e é o começo desse movimento. Então, uma coisa não isola a outra, né? Não é uma questão de ou, é uma questão de e. Só que eu tenho majoritariamente ações que pagam bons dividendos, tá? Porque a gente tem essa configuração econômica nesse momento. E eu tenho um pouco de construtoras. Logicamente a dose é menor, tá? Porque aqui também é mais cíclico, o risco é um pouco maior e tudo mais. Não são empresas extremamente previsíveis, que repassam inflação e tudo mais, tem toda essa proteção. Mas eu acredito que sim, vale a pena manter a exposição a construtoras e não ter necessidade de sair de construtoras, tá? Por conta desses meus argumentos, do que eu comentei na outra live ou qualquer outro ponto específico. Próxima pergunta de hoje do Cauê. Ouro e Bitcoin ainda podem valorizar mais, é uma afirmação. Seguro ou faço rebalanceamentos da Magari? Vamos tratar de duas formas diferentes aqui, tá? Primeiro eu vou falar sobre ouro, depois eu vou falar sobre Bitcoin. Por que primeiro eu vou falar sobre ouro? Porque o ouro eu já venho batendo nessa tecla com vocês há mais de ano e eu vou comprovar isso aqui para você agora. Olha só. Quando a gente estava lá em 2022, tá? Eu gravei este vídeo aqui, um outro cenário completamente diferente, tá até mais magrinho, ó. E a gente, nesse vídeo eu comentei, ó, por que o ouro está caindo? Oportunidade ou risco para 2022? Qual era esse momento? A gente estava com o ouro caindo em 2022, muitos de vocês desconfiando do ouro, falando que eu estava errado, porque a gente teve ali no início de 2022, né, aquele ataque da Rússia à Ucrânia, e depois a gente viu o ouro caindo e eu falava, poxa, isso aí é normal, é uma pressão de curto prazo. Neste vídeo aqui eu desmantelo pela primeira vez aquela narrativa que eu comentei no último vídeo que eu fiz agora, ó, o investimento mais valioso do mundo e com grande potencial de valorização, que foi publicado um dia atrás, tá? Mas ali foi a primeira vez que eu desmantelo aquela pergunta, aquela dúvida sobre quando a taxa de juros americana sobe, o ouro cai. Eu digo não, é no curto prazo, porque a gente tem uma crise de liquidez, é por conta ali de quem está alavancado, usa ouro como garantia, toda uma questão técnica que eu expliquei lá em 2022. Muita gente não me escutou. O que aconteceu? O ouro teve um gatilho de valorização aqui no início de 2023, tá? Depois eu gravei esse vídeo. Ouro, 20% da valorização em 3 meses. Vai subir mais em 2023? Eu digo, ó, não sei se vai subir mais em 2023. Mas é normal que suba, que valorize. E expliquei as razões e tudo mais, muitos não acreditaram, riram da minha cara. No segundo semestre de 2023, e o que a gente vê? O ouro disparando, bateu a máxima histórica, estava 2.145 dólares a onça. Anteontem, eu publiquei esse vídeo aqui, foi anteontem que eu publiquei esse vídeo, que parece um dia porque não fechou 48 horas ainda. E agora já está batendo quase 2.200 dólares a onça, tá? É importante a gente entender que o ouro ele tem mais potencial de rentabilidade ainda com a queda no juro americano. Isso eu explico nesse vídeo que eu publiquei 2 dias atrás. Você pode pesquisar aí no meu canal no YouTube. Por quê? O que é o grande custo de oportunidade para investir em ouro? Ouro não é uma empresa que gera valor, que aumenta o seu lucro. Ouro é um ativo, é um bem. E por conta disso não gera mais lucro, nem paga dividendo, nem tem um cupom, nem tem uma rentabilidade como renda fixa. Então comprar ouro... Quando você compra ouro, você está abrindo mão de ter uma certa rentabilidade em outro investimento. Qual é o investimento mais usado para verificar esse custo de oportunidade? É o título público americano. Então, quando você vê o título público americano rendendo 5,5%,
que a taxa de juros americana está em 5,5%, você vê, existe um grande custo de oportunidade. Só que mesmo assim o ouro está subindo. Imagina quando esse juro cair, agora no segundo semestre ou em 2025. O que vai acontecer? Cada vez mais o custo de oportunidade de comprar ouro vai diminuir. E o que vai acontecer com o preço do ouro? É normal que ele valorize expressivamente. Esse cenário já está começando a acontecer. Então, não é de hoje, você está vendo desde 2022, acredito em novas e novas máximas históricas do ouro, sem dúvida nenhuma, até porque o ouro, eu mostro nesse vídeo que eu gravei há 2 dias atrás, que ele acompanha a dívida pública americana. Muitos veem, meu Deus, é um problema a dívida pública americana aumentar. Poxa, tem como se proteger de qualquer coisa no mercado financeiro. Tá? Então, se a dívida pública americana sobe, o ouro vai atrás, porque é justamente o ativo que é usado como reserva de valor contra a reserva de valor máxima que existe hoje, que é o próprio dólar. Tá? Então, acredito em mais valorizações. Entretanto, o ouro passa por ciclos. Você pode ver aqui, né? Ciclos mais curtos. Né? Tem ciclos longos, ciclos curtos. A gente pode dividir ele. Mas você pode ver, ó, que 2022 subiu, caiu. 23 subiu, caiu. 24 está subindo, logo vai cair. Depois volta a subir, a valorizar e tudo mais. Por isso, no caso específico do ouro, eu acredito que você tenha que manter fazendo os rebalanceamentos normais, tá? A gente faz, para quem não sabe o que é isso, quem é mais novato por aqui, a gente faz rebalanceamentos, que basicamente é a gente vender parcialmente o investimento quando ele valoriza muito, comprar mais quando ele desvaloriza, porque assim a gente consegue exponencializar a rentabilidade, aumentar a rentabilidade ao longo do tempo e a gente consegue diminuir o risco, né? A gente consegue dimensionar melhor o risco. Então eu acredito que esse gatilho de valorização no próximo rebalanceamento vende um pouco de ouro, tem problema. Depois quando ele cai mais, você vai lá e compra mais. Você pode ver que quem fez isso se deu bem. Né? Porque basicamente poderia ter vendido um pouco de ouro aqui, depois foi bater o mesmo patamar só um ano depois, né? Comprou muito mais quando estava lá embaixo. Se você faz isso com frequência, você tem uma rentabilidade inclusive maior que a rentabilidade do ouro se você tivesse ficado parado assim, sem fazer absolutamente nada. Tá? Então eu acredito que no ouro você tem que respeitar, tem que fazer certinho os rebalanceamentos. No caso do Bitcoin, aí é outra história. Aqui a gente está falando de investimento alternativo, está fora da nossa estrutura principal de carteira, né? E o Bitcoin, o que acontece? A gente recém bateu a máxima histórica. E a gente tem um evento chamado halving ou halving, se você quiser falar em inglês, que basicamente sempre que acontece diminui a quantidade, diminui a recompensa de Bitcoins a cada bloco minerado. Então, você tem a escassez do ativo aumentando. Se você tem a escassez do Bitcoin aumentando, o que é normal acontecer? O preço tem que valorizar para que a atividade dos mineradores que emprestam energia computacional para a rede continue uma atividade vantajosa, uma atividade que vale a pena fazer, que você vai ter mais ganhos do que perdas. Né? Senão o sistema ele acaba que não se mantém de pé. Você pode ver que a cada halving a gente teve um grande ciclo de valorização. A cada halving um grande ciclo de valorização. A cada halving um grande ciclo. E nunca, num pós-halving, a gente teve o nosso pico num patamar igual ou abaixo do pico anterior. Né? O pico, mais ou menos, lá do primeiro halving ficou na faixa lá, olha que saudade isso aqui, $30. Depois, no próximo halving, você teve mais ou menos $1.000, 1.100, por aí. Depois você teve uns $20.000, 19 mil. Depois você teve 69 mil, que é mais ou menos o preço que está hoje. Né? Quanto que vai ser agora? 100 mil, 200 mil, 500 mil? Cada um tem suas projeções. Eu não sou tão animado assim quanto alguns, mas eu acredito que não é necessário vender agora. Eu não estou vendendo, tá? A decisão final sempre é sua, mas eu não estou vendendo e não vou vender nada agora. Eu vou esperar chegar ali no patamar próximo dos $100.000 para fazer alguma venda parcial, porque eu acredito que chegue lá tranquilamente, tá? Então, no Bitcoin você não precisa fazer, quer fazer para ter mais segurança, pode fazer bem tranquilo, tá? Mas no ouro, acredito que você tem que fazer normalmente, por mais que ambos tenham potencial de valorização. São ciclos diferentes, são momentos diferentes, são ativos diferentes, então a gente tem que tratar de forma diferente. Próxima pergunta do Lucas. Foi um erro levar a taxa Selic a 2% ao ano em 2020? Opine. Olha, uma ordem. Sim, senhor, General Lucas. Vamos opinar aqui para o senhor, tá? Uma pergunta um pouco mais filosófica, mas é interessante a gente... Isso talvez não te ajude a ganhar dinheiro especificamente agora, mas talvez vai te ajudar nos seus comentários, nas suas opiniões, nas suas visões, num mundo que é tão cheio de especialistas teóricos, né? E o que a gente vê acontecendo, tá? A nossa taxa Selic, isso aqui, a taxa Selic influencia basicamente tudo, né? O que vai acontecer com as ações, com a economia, com o fundo imobiliário, com o imóvel, com qualquer coisa, qualquer ativo, dólar e tudo mais. A nossa taxa de juros, ela mergulhou aqui para os 4,5%, tá? Para os 6,5%, perdão,
antes de chegar em 2020 e chegou aqui em 4,5% antes de vir a Semana do Álcool Gel. Semana do Álcool Gel, lá o evento 2020, que se eu falar o nome aqui, você sabe muito bem que foi, né? Acaba diminuindo o alcance do meu vídeo. Mas, depois desse evento, com uma medida meio desesperada, a nossa taxa de juros foi para 2%, tá? E o que isso gerou? A gente pode pegar aqui e colocar Inflation Rate Brasil, tá? E a gente vai ver que isso gerou, não só isso, mas isso também ajudou a gerar uma grande inflação, né, no Brasil. Uma grande inflação no Brasil. Vamos colocar aqui indexado em 100, e a gente vai ver que gerou uma grande inflação no Brasil. Nossa inflação galopou e depois voltou ao normal, mas para voltar ao normal foi necessário subir o juro praticamente ao mesmo patamar lá de 2014, 2016, a pior crise da história republicana até então. E quando a gente olha em retrospectiva, isso aqui é muito importante. Quando a gente olha em retrospectiva, a gente vê que, obviamente, foi um grande erro a nossa taxa Selic ir a 2%, tá? Porque isso gerou uma grande inflação, a economia voltou em V, como diria o nosso saudoso ministro da Economia, Paulo Guedes. E isso fez com que a inflação aumentasse muito e gerou um outro problema, né? Entretanto, é muito fácil a gente falar as coisas em retrospectiva. É muito fácil eu hoje olhar para trás, ver que gerou inflação, ver que não era necessário, apontar o dedo e dizer eles erraram. Entretanto, isso eu falei lá na época, tá? Se você está na pele do Copom naquele momento, com a economia fechada, com decreto que se você vai abrir você pode ir preso, será mesmo que eu não teria levado, se eu estivesse lá naquela cadeira, será que eu não teria levado essa taxa Selic a 2%? Será que eu não teria levado a 1%? Será que eu não teria levado a 0,5%? Eu não sei. Então, assim, cuidado com esses comentários. Você não comentou, você perguntou, tá? Parabéns. Cuidado com os comentários taxativos e algumas vezes debochados sobre alguns acontecimentos, porque muito provavelmente a maioria de vocês, assim como eu, a gente não teria nem 10% do nível de capacidade para ser convidado para um cargo desse. E às vezes a gente fica taxando os outros, a gente fica dizendo que está certo, está errado, apontando o dedo, sendo que, poxa, você não consegue nem ganhar dinheiro quando as ações estão subindo, entendeu? Então, em retrospectiva, respondendo objetivamente, foi um erro. Mas se eu tivesse na pele lá naquele exato momento, talvez eu tivesse feito a mesma coisa. Tá? Por quê? Ali são muitas empresas em jogo. Empresas, a gente está falando de muitos empregados em jogo, muitas pessoas. Ali teve muito bilionário quebrando ali naquela crise. Então você tinha que fazer alguma coisa para ajudar o grande e o pequeno, porque se você não ajudasse o grande, todos os funcionários deles estavam em risco, você tinha que ajudar o pequeno também. Então é um negócio complicado, tá? Em retrospectiva, a gente consegue perceber claramente que foi um erro, finalizando aqui o ponto, mas se você tivesse lá naquele momento na pele, talvez você teria feito a mesma coisa. E se o futuro fosse diferente, se a gente não tivesse uma grande inflação, talvez quem levou a taxa de juros lá para 2% teria sido um grande herói nacional, né? Se tivesse mudado um pouquinho o resultado, a gente ia ter uma visão completamente diferente, tá? Então cuidado ao criticar, cuidado ao fazer comentários taxativos e soberbos sobre as coisas que já aconteceram, porque você tá com o benefício de já saber o que aconteceu para poder opinar. E na hora ninguém tem o benefício de saber o que é que vai acontecer. Tá bom, meus queridos? Espero que tenha ajudado aqui esse nosso vídeo de perguntas e respostas. Se contribuiu, se fez sentido para você, manda uma mensagem aqui embaixo, me diz se está valendo a pena a gente continuar fazendo esse quadro de conteúdos. Toca aqui embaixo em gostei neste botão, porque esse vídeo assim chegar para mais pessoas, a gente consegue ajudar mais gente. Aproveita, te inscreve no canal, ativa o sininho, verifica se você já fez isso aí ou não. Verifica se o YouTube não desinscreveu você. Quando você fica muito tempo sem assistir os vídeos, isso pode acontecer. Então te inscreve e ativa o sininho, isso é importante. E toque no primeiro link aqui da descrição desse vídeo. Se inscreva no nosso evento, último evento sobre investimentos da sua vida, porque depois dele, efetivamente, você não vai ter a necessidade de mais nenhum outro. Você vai aprender o passo a passo que faz qualquer pessoa conseguir lucrar nas altas e nas quedas da bolsa, no Brasil e no exterior, e vai receber uma estrutura inicial pronta para começar a ter os seus primeiros resultados ainda neste mês, independente do que vai acontecer com a bolsa. Tá bom? Vamos começar uma série de lives incrível na próxima segunda-feira, todos os dias, segunda a sexta. Vai ser um negócio de outro mundo, com temas diferentes dos que eu já trouxe nas outras séries de lives que eu já fiz, outros eventos, momentos. Então, recomendo que você participe. Se inscreva gratuitamente, entre no grupo no WhatsApp e fique lá. Tá bom, meus queridos? Deus abençoe você e suas famílias. Tenha um ótimo final de semana. Vamos pra cima que é só o começo, que eu quero te ver sempre em alta ainda esse mês.